E se eu te dissesse que a magia nunca foi sobre palavras antigas, nem rituais esquecidos, nem pactos com entidades, mas sim sobre o seu corpo, sobre algo escondido dentro de você, algo biológico, algo antigo, algo não humano. Durante séculos, a humanidade acreditou que magos eram apenas estudiosos do oculto, homens que aprenderam segredos proibidos, mas e se isso for apenas parte da verdade? E se alguns humanos já nascem diferentes? Hoje, você vai conhecer a teoria mais perturbadora já registrada, a de que magos não aprendem de fato a magia, eles são biologicamente feitos para ela. Então você que é novo no canal já vai se inscrevendo, deixando seu hype, comentário, joinha, ajuda aqui o narrador a bater os 3.000 inscritos e presta atenção no vídeo até o final, pois tem muita informação interessante aqui. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, olha ao seu redor, pessoas comuns, vidas cotidianas, corpos aparentemente idênticos, mas sob a superfície nem todos são iguais. Existem relatos antigos, espalhados entre culturas que nunca tiveram contato, que descrevem indivíduos com características incomuns. Pessoas que sentem o ambiente mudar antes de um evento ocorrer, conseguem influenciar emoções sem tocar e perceber presenças invisíveis e, em casos bem raros, alteram a realidade também ao seu redor. Esses indivíduos eram chamados de muitas coisas na antiguidade, feiticeiros, xamãs, alquimistas, bruxos, mas todos tinham algo em comum. Eles não apenas aprendiam a magia, eles tinham uma afinidade natural com o impossível. Isso levanta uma pergunta bem estranha e perturbadora. Essa habilidade é realmente aprendida ou a pessoa nasce com ela? É um questionamento que muitos têm, tá? Bom, vamos falar da parte cerebral dos magos, né? Se a magia é real, ela precisa de um canal. E esse canal, obviamente, é o cérebro. Mas não é qualquer cérebro, tá? Estudos ocultistas, mantidos fora de alcance do grande público, descrevem algo chamado de estrutura neural arcana, tá? Presta bem atenção nisso. Que é uma variação extremamente rara da arquitetura cerebral humana. Segundo esses registros, os magos, eles possuem uma hiperatividade na glândula pineal. A glândula pineal, muitas vezes chamada de terceiro olho, é considerada por diversas tradições o ponto de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas, nos magos, ele não é apenas simbólico. Ele é fisicamente diferente, a glândula é diferente. Mais densa, muito mais ativa e mais sensível a frequências invisíveis. Por isso que eles têm uma facilidade tão grande com o mundo espiritual. Alguns relatos afirmam que essa glândula funciona como uma espécie de receptor, captando padrões de energia que o cérebro comum jamais conseguiria ignorar. Outra coisa interessante, que são as sinapses fora do padrão humano, tá? No cérebro normal, os neurônios seguem caminhos previsíveis. Já nos magos, esses caminhos são caóticos, mas não é um caos aleatório, é um caos funcional. É uma rede neural capaz de conectar ideias impossíveis, manipular símbolos com velocidade absurda e processar múltiplas camadas de realidade ao mesmo tempo. Muito parecido com aquele personagem o Brief lá dos Homens de Preto 3. Quem assistiu vai se ligar de quem é que eu tô falando, tá? É como se o cérebro deles não estivesse preso a uma única dimensão só, tá? Como se estivesse ligado em várias ao mesmo tempo. Eles têm também uma percepção sensorial expandida, tá? Um sexto sentido natural. Magos relatam experiências que desafiam a lógica. Por exemplo, eles conseguem ver cores que não existem, ouvir frequências que são inaudíveis para uma pessoa comum e sentem emoções que não são deles. Eles são um rádio mesmo, um canal muito interessante. Isso pode parecer alucinação, mas e se não for? E se for percepção ampliada? Bom, e se o cérebro deles não filtra o que o nosso filtra? Bom, vamos falar agora sobre o sangue deles, tá? E se a magia, no caso, é biológica, ela precisa de um veículo. E esse veículo, obviamente, é o sangue. Antigos grimórios descrevem algo chamado de linhagem arcana. Muita gente já ouviu falar sobre isso.
tá? Que eram famílias que, geração após geração, produziam indivíduos com habilidades sobrenaturais. Mas não é genética comum, é algo mais antigo e muito mais profundo, tá? Alguns textos mencionam a presença de um elemento no sangue desses indivíduos, que não é o ferro, não é o cobre, nem nada conhecido. É descrito como uma substância que responde à vontade, tá? Imagina isso, uma substância dentro do seu corpo que pode ser influenciada pelo pensamento. Tá entendendo aí onde eu quero chegar? Pois é. Magos frequentemente relatam algo estranho. Eles lembram de coisas que nunca aprenderam, rituais, símbolos, palavras antigas, como se essas informações já estivessem dentro deles, mesmo sem eles saberem, tá? Como se o sangue carregasse memórias. É muito interessante. Algo agora, né? Eu estou chegando aqui ao ponto mais perturbador de todos, que é a conexão. Os magos, eles não apenas manipulam a energia, eles se conectam a ela, algo que não pertence ao nosso mundo. Algumas tradições chamam isso de éter, plano astral ou campo invisível, mas o nome não importa. O que importa de fato é que esse campo ele está em toda parte, e apenas alguns conseguem acessá-lo. Bom, segundo essa teoria, o corpo dele seria uma antena. Ele funciona como uma antena viva, né? O cérebro vai captar, o sangue vai amplificar e o corpo vai executar aquela tarefa. A magia não vem deles, ela passa por eles, entendeu? E lembrando que magos são seres que nascem, são híbridos de humanos com elfos ou fadas. Eles não são totalmente humanos. E eles também, você não pode, não existem magos mulheres, tá? Só homens, tá bom? Mulheres são bruxas. Bom, tinha que lembrar isso daqui porque tem gente que confunde as coisas, tá? Bom, no século XX, houveram algumas tentativas de replicar essas habilidades. Sempre o pessoal tenta replicar. Experimentos secretos, governos, né, ordens ocultas, sociedades fechadas, todos com o mesmo objetivo: tentar criar, replicar magos artificiais. Resultado: fracasso, obviamente. Ou até pior, sucesso parcial. Indivíduos que perderam completamente a sanidade, desenvolveram percepções incontroláveis ou desapareceram sem nenhuma explicação. Pois é. É como se algo tivesse respondido de volta. Agora, você sabe, magia não pode ser aprendida de fato 100%. Ela pode ser uma condição genética, uma mutação ou uma herança, tá? Mas ainda existe uma grande pergunta. Se alguns humanos nasceram com essa capacidade, quem ou o que colocou isso dentro deles? E o mais importante, eles ainda estão no meio de nós? Existem magos na modernidade? Eu respondo que sim, tá? Bom, existe um detalhe que muda toda essa concepção, tá? Se a biologia dos magos é diferente, se o cérebro deles funciona fora do padrão, se o sangue também carrega algo que não deveria existir, então existe alguma conclusão lógica. Isso não começou com os humanos, tá? Bom, relatos antigos, muito mais antigos do que qualquer civilização registrada, falam sobre entidades que caminharam pela Terra antes da história e antes da linguagem, antes da memória, tá? Seres descritos como inteligência pura, consciência sem uma forma física específica e presenças que não pertenciam à matéria, tá? Eles não eram deuses, mas também não eram naturais. Segundo essas narrativas, essas entidades não vieram para destruir, eles vieram para experimentar. E o experimento não era o ser humano em si. Há teorias que sugerem também que em algum momento, tá, essas entidades alteraram a biologia de certos indivíduos de forma visível, não de forma imediata, mas profundamente. Alterações microscópicas, né, que só se manifestariam em gerações depois. Como uma semente esperando o momento certo para despertar. E o resultado de tudo isso foram os primeiros magos. Eles não foram criados, eles simplesmente surgiram. Descendentes de uma modificação antiga, portadores de algo que nunca deveria existir no corpo humano. Se existe poder, existe um custo. E no caso dos magos, o preço não é simbólico, ele é físico, de fato, tá? O cérebro de um mago ele não foi feito para esse nível de atividade de forma constante. Cada ritual, cada invocação, cada manipulação de energia vai sobrecarregando o sistema nervoso deles. Consequências que foram relatadas, né? No caso, são insônia, então eles sofrem muito com isso,
episódios de dissociação, perda gradual da identidade e sensação de estar sendo observado constantemente. Fora que fisicamente eles são muito frágeis, tá? Você nunca vai ver um mago bodybuilder. Sempre estão com aquele aspecto de cracudo mesmo, tá? Bom, é como se algo estivesse olhando para ele 100%. E o corpo vai começando a falhar, não de forma rápida, mas inevitavelmente, né, a temperatura do corpo ela é instável, alterações no batimento cardíaco, né, uma arritmia muito grande, uma degeneração celular em padrões incomuns, tá? Alguns relatos descrevem marcas surgindo na pele, símbolos que não estavam lá antes, tá? E talvez o mais assustador de tudo, a magia vai viciando, tá? Depois de acessar o campo, depois de sentir o fluxo, voltar ao normal é praticamente impossível, tá? E nem todos que possuem a biologia arcana sobrevivem a ela. Na verdade, a maioria não sobrevive, tá? E o despertar de fato? Bom, em algum momento da vida, como eu já expliquei no vídeo sobre os magos aqui no canal, um vídeo de 2 ou 3 anos atrás, o corpo ele vai ativar essa magia sem aviso e sem controle. É aí que as coisas mudam, tá? E aqueles que não resistem? Bom, muitos perdem a sanidade, desenvolvem percepções aí completamente surreais da realidade ou simplesmente eles somem, tá? Sem explicação, sem rastro, sem nada. E aqueles que sobrevivem? Bom, os poucos que conseguem se adaptar se tornam diferentes, né? Sensíveis, se tornam mais perigosos ou mais conectados, mas nunca mais humanos de fato, tá? Isso sempre. Bom, existe uma ideia que poucos têm coragem de explorar, que é se, quando o mago realiza um ritual, o que é que responde, tá? Bom, a magia não seria apenas manipulação, ela seria uma comunicação, um contato que você faz ali. Diversos relatos coincidem em um ponto: a sensação de presença, não imaginada, não simbólica, mas real. Algo que de fato observa, aprende e em alguns casos também interfere no nosso mundo. Bom, e o perigo é real. Aqui é que está o problema, tá? Se o corpo do mago ele é uma antena, não apenas ele transmite, ele também recebe. E nem tudo que responde deveria ser ouvido. E se tudo for verdade, porque ninguém sabe, de fato. Ao longo da história, conhecimento sobre a biologia dos magos foi queimado, enterrado, ridicularizado. As pessoas não tinham interesse em aprender sobre isso. Ou transformaram tudo em mito, diziam que era loucura, fantasia. E por que fizeram isso? Porque isso muda tudo. Se a magia é biológica, então ela pode ser identificada, estudada ou até mesmo replicada ou controlada. Não é magia que assusta, pessoal, é quem pode dominar ela, tá? É isso que assusta tanto. Agora você sabe, né? Magos não são apenas praticantes do ocultismo, eles são diferentes, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, alterados, conectados, observados. Mas existe uma última verdade que quase ninguém sobrevive para contar. O que acontece quando o mago vai muito longe, quando ele ultrapassa as barreiras daquilo que é aceitável ou daquilo que é imprevisível ou moralmente incorreto? Bom, dizem que os superiores, né, os guias astrais, entram em contato, entram em ação para poder parar ele. Mas, e se isso acontecer com uma certa frequência? Bom, aí as organizações ocultistas teriam que entrar para poder fazer a limpa, né, se é que você me entende. Bom, esse vídeo, então, fica aí como reflexão para vocês que tinham essa dúvida sobre os magos, né? Se eles aprendiam ou se eles já nasciam assim. Eles já nascem assim, então deu uma explicação de como é que poderia ter sido a origem deles, tá? Então, se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí para eu saber que você assistiu. Comenta aí, Mago Rei, para eu saber que você assistiu até o final, tá? Enfim, vou nessa, vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.